Olá, eu sou Fernanda Mena, editora da Ilustrada. Estou com o Fábio Cipriano, crítico de arte do Caderno, para entrevistar Bernardo Paes, idealizador e criador do Instituto Inhotim e hoje presidente do Conselho Administrativo da instituição. Bernardo, o que é o Inhotim? É um parque, é um museu? Inhotim na minha opinião, é um parque e é um lugar de exemplificação da vida pós-contemporânea. O que é vida pós-contemporânea? A vida fora da vida, esse inferno de vida que nós temos hoje em São Paulo, com tráfego, com prédios, com tudo. É um lugar bonito, e a beleza é fundamental, e que te leva para a cultura, te leva para o sonho. Bernardo, arte contemporânea em geral é muito difícil para o público em geral, as pessoas não gostam muito. Mas todo mundo que sai de Inhotim sai feliz em conhecer arte contemporânea. Qual que é a mágica de Inhotim? Não tem mágica. A arte contemporânea ela é muito óbvia. Você bate o olho e sabe o que é. Está lá o Sonic Pavilion, é o som da terra. É um buraco na terra com barulho da terra saindo lá em cima. Então as pessoas observam que a terra tem vida. Você vai no Mateu Barner, é uma máquina tirando uma árvore. O que é isso? É a destruição das florestas. Aí você vai no pavilhão da Doris Salcedo, é mais ou menos um contexto de campo de concentração. Aí você vai para o pavilhão do Cildo, você vai enxergar lá o através, que é mais ou menos os obstáculos que você tem na vida. E assim por diante, a arte contemporânea é uma arte fácil de compreender. O problema é que o contexto em que ela é colocada, porque a arte contemporânea não se prima pela beleza, ela se prima pela inteligência. Então você tem que unir a arte contemporânea um pouco de beleza, porque a inteligência nem sempre é bela. Então nós fizemos um parque, um jardim maravilhoso, e que dentro desse contexto você tem a arte contemporânea. Então você sai de uma coisa até certo ponto um pouco pesada ou até lúdica e entra no parque, que é belíssimo. O verde, o jardim, as pessoas andando. É tudo aquilo que você sonhou quando criança, sentar num parque e observar as crianças correndo em volta. De onde surgiu a ideia de Inhotim? Quer dizer, você vem de uma história de administração de uma empresa de mineradora, você é dono de uma empresa de mineradora. De onde surgiu o salto disso para um instituto ligado à botânica e à arte contemporânea? Bom, essas coisas, a vida a gente não prevê nada, a gente não planeja nada. Essa é a realidade. As pessoas dizem que tudo é planejado, nada é planejado, as coisas acontecem. Eu passei muita dificuldade com empresas e com os planos econômicos, com a política econômica brasileira. Hoje está vendo as indústrias todas passando dificuldade. Aí comigo aconteceu 10, 15 anos, 20 anos atrás. Eu resolvi largar tudo, porque aquilo não era vida mais para mim. Tinha tido um AVC e resolvi largar tudo e ir para uma fazenda, curtir mais a vida. De repente, nessa fazenda, comecei a plantar uma grama, construir um pavilhão, 2 pavilhões, 3 pavilhões, virou um negócio maior do que eu tinha antes, e com uma responsabilidade absurda, porque agora a responsabilidade não é com uma empresa que produz alguma coisa, é com a sociedade de uma forma geral. E quando a responsabilidade é com a sociedade, você tem que ter excelência absoluta. Isso também te sacrifica absurdamente. De forma que hoje o Inhotim, para mim, para as outras pessoas é um sonho, é uma maravilha que as pessoas querem visitar. Para mim, eu me tornei um operário da sociedade. Eu tenho que trabalhar para que isso continue e tenho que formar aos poucos aquilo que eu acho que deve ser a Disney World da vida contemporânea. Por quê? O Inhotim não tem paradigma, você pode rodar o mundo todo, não tem nada igual. Um parque com 20 milhões de metros quadrados é o quê? Onde você vai achar um parque que tem 20 milhões? Talvez na Disney World. Então você tem que treinar pessoal como eles treinam lá. Só que o foco é a paixão do homem de hoje. É a floresta, o meio ambiente, é a biologia, é o conforto, é a beleza, é a arte, é a cultura de uma forma geral, teatro, cinema. E o próprio trabalho, porque você vai ter lá salas com alta tecnologia e muito cedo, muito mais cedo que se imagina, as pessoas vão trabalhar em casa, não vão mais trabalhar num prédio. E à medida que elas forem trabalhar em casa, o que vai valer é a responsabilidade, não o tempo de trabalho.
E pela responsabilidade você faz muito mais bem feito, muito mais rápido. E qual é o plano? Quer dizer, quantos pavilhões existem no Inhotim hoje? Inhotim Quantos haverá nos próximos 5, 10 anos? Você pensa nisso? Eu penso em Inhotim como parque, como uma empresa, porque o que acontece? Aquilo se tornou uma coisa tão grande que é impossível para uma pessoa manter. Eu tenho hoje o Banco Itaú, Vale, Votorantim, Vivo, várias empresas que me ajudam, mas esse montante chega a 30% do custeio de Inhotim, não dá para... Que é de quanto? O custeio de Inhotim é 32 milhões, mas com os investimentos vai a 100. Mês ou ano? É por ano, mas com os investimentos vai a 120. Os investimentos em obra de arte, em pavilhões e outras coisas mais, que eu tenho que cobrir. Então, enquanto eu existir, as coisas vão muito bem. Agora, eu percebi que isso não pode continuar como está. Eu tenho que transformar aquilo, primeiro porque eu tenho um compromisso com a sociedade e a sociedade mais simples, mais pobre. Se você for em Inhotim, você vai verificar que você vai perceber que a frequência de Inhotim é de pessoas que nunca teriam oportunidade de ir num lugar como aquele. As crianças que vão lá são crianças de periferia, que a gente faz questão de levar. Nós temos vários programas de educação. Isso tem que ser mantido. Isso é obrigatório. Em um país como o Brasil, a gente tem que evoluir e tem que abrir um pouco a cabeça das pessoas. O fato de também ter que ter autossustentabilidade, aí você tem que trabalhar no lado empresarial. Não tem outro jeito. Quer dizer, você tem que trabalhar como um parque, criar, dali sair vários braços de cinema, de outras coisas mais, de web, e teatro e outras coisas mais, e um volume de hotéis necessário para cobrir um centro de convenções, mais o parque. Você tem que criar vários restaurantes, criar os ícones de Inhotim, os bonecos que representam cada coisa, que também podem ser filmes, e fazer um IPO para que você tenha recursos em caixa, porque cultura é a única coisa que você é capaz de observar no teu entorno que dura mais de 1000 anos. Você olha para a Grécia, você vai ver muita coisa belíssima criada há mais de 1000 anos. Quando não tinha naquela época nenhum propósito, nem mecanismo de conservação disso. Você vai na Capela Sistina e outras coisas, uma série de coisas que são hoje já mais preservadas, mas é sempre cultura, desde as pirâmides do Egito. E não estou querendo me comparar com a pirâmide do Egito, nem com Capela Sistina, mas o Inhotim certamente vai emocionar as pessoas mais do que emocionaram essas outras coisas. Hoje isso nos emociona porque é uma coisa que representa nosso antepassado. Inhotim é uma coisa que vai lhe emocionar porque vai sempre representar o futuro. É você quem escolhe as obras que estão lá, Bernardo? Não, nós temos um grupo de pessoas. É claro que eu tenho estômago, eu tenho que gostar, senão não desce. Mas eu tenho um grupo de pessoas internacionais, um americano, uma sul-coreana, nascida nos Estados Unidos, um alemão que está em Londres agora, mas continua trabalhando conosco, e 3 brasileiros, que fazem a curadoria. Isto é obra de arte, mas é bom lembrar sempre, isto é uma parte de Inhotim. Inhotim é um todo, Inhotim é vida contemporânea, Inhotim é a forma que você sonha em viver. Inhotim não é arte. Arte faz parte. Você acha que o maior legado de Inhotim está na arte, está na botânica? O maior legado do Inhotim, no curto prazo e no médio prazo, está na exemplificação de como você deve vir a viver. E não ficar trancado num cubículo, num apartamento no centro de São Paulo. Uma das discussões que se tem hoje no meio da arte contemporânea é que o Brasil está vivendo um boom, os seus artistas estão ganhando reconhecimento fora e um boom de colecionadores também. E que são muito poucas as pessoas que estão dispostas que essas coleções são riquíssimas, que elas vivem enclausuradas e com acesso muito restrito, só aos pares desses colecionadores. E que você foi uma das pessoas que deu um passo adiante ao institucionalizar uma coleção. O que você acha desse momento? A vida é curta. Você tem um período muito rápido de lucidez durante a sua vida e você tem que curtir a vida ao máximo. Não adianta carregar dinheiro para o túmulo, nem obra de arte. Então, o que você puder dividir com a sociedade, você está fazendo um benefício muito maior para você mesmo, para os seus filhos, para os seus pares e para os outros. Então, ser egoísta é abrir para os outros. Você se torna muito mais importante do que guardar para você.
Agora, Bernardo, quando você abriu Inhotim há 10 anos, mais ou menos, Inhotim não tinha uma vinculação tão grande com a região, que é uma região pobre e que hoje grande parte das pessoas que trabalham lá, elas são dessa região. Você podia falar um pouco da relação de Inhotim com a comunidade local? Nós tivemos que montar uma equipe de social, que está aqui, é diretor executivo, que trabalha com as comunidades locais, com os quilombolas e os jovens dessa cidade, que foi durante muitos anos cerceada do seu aprendizado, porque tinha lá um leprosário, até 1970. Então foi uma cidade abandonada há muitos anos, esse pessoal foi abandonado naquela região, mas o treinamento desse pessoal é fácil, porque não tem maldade, são pessoas puras, são pessoas corretas, e são pessoas com muita vontade de aprender. Essa coisa de que eu não gosto nem de falar sobre essas coisas, essa separação que se tem social, é um absurdo tão grande que se vê lá em Brumadinho, com aquelas pessoas puras, você coloca elas dentro de Inhotim, dá um pouco de treinamento, logo elas abrem o peito, abrem um sorriso e começam a conhecer o mundo. Já temos várias pessoas dessas trabalhando em São Paulo, trabalhando na Europa, trabalhando em uma série de lugares, entende? Quer dizer, as pessoas gostam de olhar muito para o colega ou para as pessoas, para a sociedade de uma forma geral, pela sua forma de vestir, pela sua forma de calçar, pela sua forma de falar. Esquece que um pequeno treinamento você transforma todos eles. Recentemente, na Tate Gallery em Londres, vocês apresentaram esse modelo de inclusão Exato, social. Não nós sei se temos, é assim. Tecnologia social. Sim. Tecnologia social é uma palavra mais interessante. O fato é que a Tate ensinava arte, e ensina arte, para os alunos e para as crianças que vão lá, e até para os jovens. Nós não fazemos isso, nós socializamos a arte. Essa é uma possibilidade que a arte contemporânea lhe dá. Porque a arte contemporânea é interativa, você interage todo mundo com a arte e explica aquele contexto todo para a pessoa, e aquilo colocado dentro de um parque fica muito mais ameno, tranquilo, e as pessoas gostam muito mais. Eu não sei se a Tate, por ensinar arte, achou que nós estávamos fazendo uma coisa melhor, socializando a arte. Se é isto, eu acho que é um pouco diferente. A Tate é um prédio. Você vai lá para dentro, você está trancado lá dentro. Inhotim é um parque maravilhoso. Você vai lá para dentro, você está solto lá dentro. Então você vai e não quer ir embora. Na Tate, eu já fui lá 4 ou 5 vezes, para andar no hall principal dá para andar, na livraria dá para ir, mas se vai num lugar no 3º ou 4º andar, quer voltar correndo. Então, Tate é uma visita de 1 hora, Inhotim é uma visita de 3 dias, e as pessoas vão 3 dias. Agora, Inhotim também levantou algumas polêmicas. Recentemente, vocês foram acusados de retirar árvores de áreas de proteção ambiental para serem colocadas dentro do parque. Vocês retiram não, isso não é verdade. Esses coqueiros? Não é verdade. Não era área de proteção ambiental. Nós recebemos uma licença para um projeto extremamente, para mim, um dos melhores projetos que existem, que é multiplicar espécimes do Brasil inteiro, através de sementes. Para isso você tem que colher árvores adultas ou palmeiras adultas. Colher as sementes e plantá-las e depois repor essas, em vez de uma, repõe 1000 no lugar onde você pegou uma. Isso foi muito mal explicado e algumas comunidades, uma comunidade, só fizemos isso uma vez, fizemos 2 vezes, uma comunidade não entendeu que nós estávamos tirando 12 indivíduos para devolver 1.200 indivíduos para aquele lugar, através de sementes, isso autorizado pelo governo, e um trabalho seríssimo com botânicos, biólogos e uma série de coisas, mas eles não entenderam no primeiro momento, porque Inhotim assusta, o nome Inhotim assusta um pouco as pessoas. Todo mundo, você mesmo, Fábio, é um cara muito conhecido como crítico de arte. Provavelmente você tem um antagonismo de algumas pessoas que não gostam do que você fala. Eu não gosto de você. O Inhotim é um negócio extremamente conhecido. Muita gente que não conhece o Inhotim pode falar sobre o Inhotim, porque vai estar aparecendo um pouco mais. É difícil não gostar do Fábio, mas muitas pessoas podem não gostar. É difícil não gostar de Inhotim, mas muitas pessoas que não viram para aparecer podem falar. Mas não é o caso desse lugar especificamente. A nossa diretora foi lá com o nosso diretor, fizemos um trabalho com eles lá, levamos para Inhotim todas as escolas desse lugar. Eles foram a Inhotim, tomaram aula em Inhotim, acho que foram 100 crianças, uma coisa assim. Aí chegamos e mostramos a ele o trabalho que estava sendo feito, demos
várias aulas para esse pessoal. E hoje, pelo menos, eu não, porque eu conhecia algumas autoridades da região que estavam lá em Inhotim. Hoje em Inhotim eu posso dizer que eles gostam muito de Inhotim lá. Então eu descobri que foi a forma de fazer. Nós devíamos ter ido às autoridades, explicar, nós temos aqui uma licença para coletar algumas plantas, levar para Inhotim, reproduzir e trazer de volta. Mas não, nós fomos para lá já com a licença, fomos ao fazendeiro e mostramos a licença, solicitamos que ele nos desse algumas espécies de milhares que eles tinham lá para a gente reproduzir e devolver. Aí apareceram algumas pessoas de algum problema, algum envolvimento político, alguma coisa nesse sentido, e não foi exatamente isso que ocorreu. Nós fizemos tudo, o dever de casa todo certinho. Eu, aliás, até fico chateado porque esse é um projeto espetacular e ele deve ser agora refeito e reaberto, mas agora vamos tomar esses cuidados para que não haja mais... Esses viveiros que vocês têm lá, as pessoas têm acesso a eles? Tem acesso aos viveiros, nós temos os maiores, provavelmente a maior coleção de palmeiras do mundo, e nós temos 5.000 e poucas espécies de plantas. Temos floresta nativa da Mata Atlântica e já não é a primária, mas já é 400 hectares de mata. E 22 são 20 milhões de metros quadrados, é quase enorme, é uma coisa muito grande, em que teremos hotéis, teremos uma série de coisas. Fala um pouquinho sobre isso, Bernardo, sobre essa infraestrutura que você está montando. Eu estou tentando montar uma infraestrutura para criar uma empresa que dê autossustentabilidade em Inhotim. Porque eu não aguento sofrer mais, entende? Eu hoje tenho uma responsabilidade enorme com a sociedade, enorme. Eu tenho que levar isso à frente de qualquer jeito. E eu vou levar. Eu não sobra nem um centavo para me viver. Eu tenho 7 filhos, eu tenho dificuldade de fazê-los viver melhor do que eu vivi. E tenho uma responsabilidade com a sociedade que eu acho que são mais importantes que meus filhos, são mais importantes que qualquer outra pessoa, a sociedade de uma forma geral. E essa responsabilidade me mata, porque a cada dia eu penso daqui a 3 anos como é que vai ser. Porque eu não sei se eu vou continuar rico, não sei se eu vou morrer, se eu vou viver. Rico que eu estou falando é recebendo muito dinheiro das empresas que eu trabalho, porque todo o dinheiro das empresas que eu trabalhei, que eu sou dono, eu enfio em Inhotim. Se algum problema houver, eu teria um problema futuro no Inhotim. Hoje tem 3 anos preservados e acumulo para o quarto para poder não ter esse tipo de problema. Hoje em dia, quantos por cento do dinheiro gasto em Inhotim vem das suas empresas e quantos por cento vem de lei de incentivo? 10% e 90%. Sendo que 10% lei de incentivo, 90% dinheiro meu. Por isso eu tenho que criar essa empresa para tornar a coisa autossustentável. E vai ser uma empresa altamente simpática, porque ela vai regimentar toda a sociedade intelectual, toda a sociedade pobre, toda a sociedade simples, toda a classe média, o Brasil todo vai estar lá, porque é uma coisa que une as pessoas. Você é capaz de um grupo de elite passar aqui e um grupo de gente muito simples passar aqui e um não reparar no outro. É bonito isso. As pessoas se encontram como pessoas iguais. Isso é muito bonito. É quase o sonho modernista do Niemeyer quando ele projetou o Copan, por exemplo. Eu nunca fui comunista, onde né? as pessoas todas... Eu nunca fui comunista e não quero ser comunista. Niemeyer era comunista, é comunista, ele sonhou com esta perspectiva dentro dos preceitos de Marx. Eu estou sonhando dentro dos preceitos de Bernardo Paz. Bernardo, eu queria falar um pouquinho sobre política cultural. Como é que você avalia a última gestão do Ministério da Cultura? Ou como é que você avalia a política cultural brasileira de forma geral, as leis de incentivo, o apoio que se tem à área das artes plásticas? Olha, eu compreendo muito a política cultural brasileira, porque eles taxam absurdamente a obra de arte que você importa, porque o brasileiro é esperto e se você não taxar, ele traz qualquer coisa como obra de arte para não pagar imposto. Então, você tem essas dificuldades de ter que provar que é obra de arte para poder amanhã o governo tirar o imposto. Então, você amanhã traz uma bola, fala, isso é uma obra de arte. Eu traz um computador, fala, esse computador é diferente, é uma obra de arte, não paga imposto. Então, a gente entende de alguma forma por que eles impedem a entrada de obra no Brasil sem imposto. Nós deveríamos ser um povo mais consciente de que imposto é uma coisa séria e nós não podemos fazer essas besteiras que se fazem hoje. Agora, isso equivale muito ao câmbio brasileiro,
que tornou as coisas no Brasil extremamente mais caras, e hoje o Brasil é o país do contrabando. Você está em todas as casas desse Brasil inteiro com muito material contrabandeado e comprado lá fora por vários meios. Hoje a maior capital de vendas do Brasil é Miami. E você acha que... E sobre as leis culturais, eu acho que a lei brasileira é uma lei boa. E se não tivesse a Lei Rouanet, nós estaríamos perdidos, porque não teríamos nada. E a Lei Rouanet, pelo menos, pode ser definida pelas empresas e por executivos que querem definir uma coisa boa. O que falta é as grandes empresas saberem definir para onde enviar o dinheiro da Lei Rouanet. Não é justamente um problema você deixar essa decisão na mão dos empresários? Eu não sei qual o problema que é o maior. Se é o governo cuidar disso, ou se são as empresas cuidarem disso. As empresas sérias cuidando disso, eu acho que não tem problema nenhum. Se as empresas não forem sérias, nós temos problema. Governo, de qualquer forma, nós temos problema se o recurso for ser distribuído pelo governo. Porque você tem um problema aí muito mais ideológico do que prático, do que pragmático, do que entrar com o dinheiro onde realmente precisa do dinheiro. Aí vai depender muito de cada governo, de cada coisa. Então, o dinheiro correndo por intermédio das empresas ainda é uma melhor solução. O problema que nós temos é que essas empresas saibam onde estão colocando o dinheiro. Pois é, mas de alguma forma... E outra coisa também, as empresas não deveriam ter institutos próprios. Para aplicar o próprio seu dinheiro no instituto ou fazer troca com outra empresa. Aplica no instituto da outra para outra aplicar no seu. E aí fica a sociedade especializada em cultura de fora disso. Quer dizer, há uma distorção, na verdade. Há uma pequena distorção pelo fato de que esse recurso deveria ser aplicado pelas empresas nos projetos mais sérios brasileiros. E muitas vezes as empresas criam seus próprios institutos. Não estou falando aqui do Instituto Cultural Itaú, que faz um trabalho bem feito, mas de outras empresas, várias outras empresas que criam um barraco e colocam lá milhões de dólares. Entende? Isso estou falando de grandes empresas, quase todas. Mas de que maneira, Bernardo, você, por exemplo, usa a lei de origem incentivada, mas você tem uma ambição de tornar o Instituto Inhotim algo sustentável, coisa que não se vê no mercado em geral. Quer dizer, até que ponto essa lei de incentivo não é uma coisa que vai parasitar, tornar... Não, a lei de incentivo ela tem que existir para quem tiver... A vida inteira você vai ter que incentivar a cultura de uma forma geral. O que nós vamos fazer é uma empresa. E uma empresa, ela é voltada para a cultura, voltada para a vida contemporânea completamente, mas a gente sabe, nós todos no Brasil e no mundo inteiro sabemos que não podemos contar com o governo para a vida inteira. Mas as pessoas sabem disso? Elas têm que saber, porque o governo, não é que o governo vai amanhã cortar a Lei Rouanet, que seria desmanchar a cultura brasileira. Mas pode. E se fizer? Como é que fica? Como é que fica Inhotim, que hoje é considerado um ícone mundial? Fecha. E você é apedrejado pela sociedade. De forma que a Lei Rouanet ela é fundamental e ela tem que dar tempo para que as pessoas e as empresas possam, aos pouquinhos, se ajustando a um processo de mercado. Bernardo, eu queria agradecer você por ter estado com a gente aqui no TV Obrigado, Folha. agradeço muito a Folha, agradeço a você, querida, a você, Fábio. Espero não ter falado besteira e espero que vocês tenham gostado.